Pessoal entrando aí. Boa noite, pessoal, bem-vindas, bem-vindos a essa live aqui sobre precificação. Comigo, Pedro Madaleno, da Consultoria Prospera, doutora Daniela Lemes. Bem-vindos. Estamos animados, né, Dani, de passar aqui todas Eu as. tava falando lá no Instagram que, na verdade, essa aula veio da necessidade das pessoas, dos colegas médicos que sempre perguntam assim, quanto que você cobra o Sculptra? Aí, né, na sua cidade, não sei o quê. Fica uma coisa meio assim, acaba que, semana que vem ainda tem feriado, tem outro feriado. Acaba que fica uma coisa meio empírica, né? Lógico, a gente sabe o preço do consumível, do custo, e vê mais ou menos uma média ali do que as pessoas cobram e acabam fazendo essa cobrança. Mas a gente tem que ver o nosso custo de hora-sala, o que que a gente tem. Cada clínica tem um tamanho diferente, um custo diferente. Até para ver se você vê se o seu custo fixo está muito alto para o que você vende, se tá tranquilo, o que que você pode ajeitar, né? Perfeito. Eu acho que hoje vai ser um verdadeiro banho de loja, né, Dani? Assim, Uhum. quais são os erros comuns? Quais são os pontos que a gente não pode deixar de observar? Conceitos básicos mesmo, né? Então, assim, do jeito que estão os slides aqui, tá muito fácil para quem assistir essa live agora, ficar até o final, começar a partir de amanhã, né? Fazer a sua lição de Sim. casa, e começar a partir de amanhã a precificar seus procedimentos, entender sua margem líquida, né? O que está pegando mais, o que está pegando menos, quais são os procedimentos aí que, entre aspas, hoje estão como vilões na clínica, ou seja, não estão entregando margem, quais que de repente você acreditou que não deixava tanto dinheiro no bolso e está deixando, então como potencializá-los no dia a dia aí dos protocolos. Então é um jogo de estratégia assim fundamental, ainda mais num Uhum. ano como esse, super desafiador, né? É. Perfeito. O Você quer pessoal tá compartilhar sua entrando tela? aí. Oi? Você quer compartilhar sua tela? Vamos começar? Pode ser. Então bora. Vou compartilhar aqui então. Vamos lá. Compartilhar. Pessoal, aproveitem, né? De novo, né, Dani? Acho que aproveitem que a gente está aqui ao vivo, não tem nada gravado. São 8 horas e 7 minutos, né, Dani? Tem muita consultoria, agência, a gente vai falando que está ao vivo, está tudo gravado. A gente está aqui online, né, para tirar dúvidas. A apresentação aqui está super objetiva, né? Deixa eu ver como que eu faço aqui. Deixa eu ver Não, se gente, olha só, tá bom não assim. tenho vergonha de perguntar as coisas para ele, porque assim. Eu acho que essa a ideia de a gente fazer essa aula ao vivo, né? É justamente do que ele entregar uma aula, por exemplo, que a gente poderia botar na plataforma do Hotmart, dos cursos, é justamente de a gente ter essa possibilidade de perguntar, assim, olha, eu tenho uma dúvida com isso, com aquilo, ou aí ele explicar e você perguntar diretamente, porque vai para a plataforma, você pode assistir, é ótimo, claro, mas você não consegue perguntar assim diretamente para ele. Quando é para mim e para Dani, vocês perguntam no grupo do WhatsApp ou outras coisas, mas assim, né, para outros profissionais que estão com a aula lá na plataforma, fica mais complicado, né, de tirar uma dúvida. Então, vocês têm que tirar todo o proveito do Pedro. Perfeito. Bom, aí, minha cabeça tá aí no meio. Vocês me falam se está atrapalhando o conteúdo? Tá atrapalhando o conteúdo, Dani? Não. Eu tentei deixar de uma forma aí que vocês vão me Gente, eu acompanhando. nem sei fazer isso, botar o negócio Nem eu por sabia, trás. tá? Nem eu Hã? sabia. Apareceu a opção aqui. Deixa eu parar de invencionice aqui, peraí. Deixa eu deixar, deixa eu deixar só a tela melhor. Acho que agora Tá. tá, né, mais nítido aí para todos. Aham. Beleza, beleza. Bom, pessoal, então, muito boa noite. Obrigado pela presença de todos. Quinta-feira, feriado no Rio, né? Dia de São Jorge. Quem tiver aí dos outros estados, né? Dia normal. Obrigado por estarem aqui conosco. Eu acho que é um momento de troca muito importante. E obrigado, Dani, né? Pelo convite, né? Da gente estar junto mais uma live, né? A gente fez uma aí já tem uns 2 meses sobre jornada, sobre os desafios aí do dia a dia, e esse agora é sobre precificação, que é um tema que você falou para mim, Pedro. Toda vez o pessoal me pergunta nos congressos, durante as aulas, como a gente precifica. Então, fiz uma Uhum. aula.
né, baseada aqui em dados reais, o que a gente vê nos clientes, e vão ter cases práticos aqui para vocês entenderem, tá? Então, por onde começar? E aqui acho que esse é o espírito, né? Assim, dominar sua margem, entender sua rentabilidade para você tomar decisões estratégicas. É, então, vamos lá. Para vocês me conhecerem, então, eu sou Pedro Madaleno, eu tenho uma consultoria chamada Prospera, uma consultoria de gestão estratégica, e estou trabalhando junto com a doutora Dani, né? Nos Uhum, conhecemos na Galderma, fui gerente de marketing na Galderma por 4 anos, saí da Galderma para iniciar esse projeto da minha vida, que é a consultoria, que nasceu entendendo essa dor que existe dentro das clínicas médicas, né? Médicos excelentes tecnicamente, mas deixando de estar na sua melhor versão de clínica e de faturamento por travas, relacionadas à gestão. Então, essa é a nossa missão aqui e hoje a gente entrega uma parte dessa missão para vocês. Bom, então, por que, né? Essa pergunta que não quer calar. Por que que a gente precisa dominar a nossa margem? Gente, assim, rapidamente, o cenário atual não desculpa, eu estou permite. postando aqui nos stories do canal. Ah, legal, Dani. O cenário atual não permite mais, gente, a gente trabalhar com achismo e improviso, né? O mercado da estética médica, da dermatologia, de especialidades correlatas, né, médicas, está cada vez mais competitivo. Então a gente tem que estar muito estratégico o que que a gente faz. E quando a gente não visualiza a margem, a gente não sabe hoje o que que traz dinheiro no bolso e o que que não traz, né? E como que a gente pode ajustar Uhum, isso. E esse que é o ponto. Às vezes a gente se surpreende, né, Dani? O procedimentos que é no dia a dia, que a clínica está sempre fazendo, vai olhar a margem e fala, meu Deus, não está trazendo dinheiro nenhum. Então não é para deixar de fazer o procedimento. Agora, como que a gente pode estruturar isso para que ele passe a ser mais rentável? Então, esse é o cenário. Decisões inteligentes estão dominando seu preço. Você vai saber até onde você pode reajustar, você vai poder entender a sua necessidade de negociar melhor com os fornecedores, mais prazo, mais parcelas, melhores preços e, óbvio, principalmente também taxa de cartão, né, que são alguns vilões aqui que vocês vão entender. E os incentivos. Eu acho que quando a gente está falando de tabela comercial, precificação, não é só tabelão, né, gente, de preços. É como que a gente coloca estratégia nessa precificação para o paciente, para a gente poder ofertar incentivos para o paciente ele fechar mais coisas dentro do protocolo. E a máxima, né, Dani? Pacientes que mais investem são os pacientes mais satisfeitos. Então, que a gente quer oferecer o melhor para eles. E aqui acho que são os erros mais comuns que eu vejo aí nesse 1 ano de consultoria, mais 4 anos de Galderma. Então, muitos colegas copiando o preço da clínica vizinha, sem saber o critério, sem saber a margem da pessoa, por que que ela está cobrando. Então, é isso que a gente tem que parar daqui para frente, né? Você tem que entender o teu preço, o teu posicionamento e a tua margem. O achismo, né? Acho que esse preço tá bom. Mas e a margem, né? E todas a sua cascata de precificação até chegar na sua margem, né? Esse valor, por exemplo, esse 1.900 desse exemplo, será que vai deixar a margem que você precisa, uma margem saudável? Os custos variáveis também são elementos que a gente não pode deixar de ignorar. Desconto. Fazendo esse exercício, você vai entender até onde você pode ir com um desconto, né? De repente, aquela puxadinha final na negociação com o paciente, para não perder ali um negócio, para não perder um protocolo com o paciente, você vai saber até onde você pode ir. E o fato da revisão anual de preços, né? É uma coisa que deve ser feita para você se atualizar com inflação, com correção monetária, que isso é qualquer nicho, qualquer mercado faz. E eu nem sempre vejo as clínicas fazendo isso. Então, é isso, né? O achismo, né, acaba sendo a razão número 1 de trazer essa baixa rentabilidade para as clínicas. Mas vamos começar aqui a trazer exemplos mais práticos. Bom, os 3 pilares, gente, para que vocês passem a dominar sua rentabilidade. Vamos lá. Primeiro, taxa de sala. Um dos principais elementos para vocês dominarem a precificação de vocês é a taxa de sala. Vou mostrar para vocês como que vocês calculam isso. Por quê? Quanto mais tempo dura o procedimento, maior vai ser esse valor dentro da sua precificação. E por isso, menor margem você vai ter. Então, isso é fundamental. Então, pilar um, taxa de sala. Pilar 2, os custos reais. Então, calcular o preço correto, né? Você tem um preço do seu ácido hialurônico, do seu ultrassom microfocado full face,
considerando todos esses custos fixos junto com a sua margem desejada, né? Então, esses custos reais, fundamental, e estratégia, né? Um pouquinho que eu já falei lá no slide anterior. A margem na mão, sua tabela na mão, vai permitir você entrar e jogar de acordo com o que você entenda que seja melhor para você melhorar seu faturamento, ofertar protocolos mais atrativos para os pacientes. Pedro, eu vou falar uma coisa aqui que é assim, esse negócio de custos reais, da gente não parar para poder ver toda essa parte de custo. Por exemplo, eu tenho o Sulfame, que é a radiofrequência microagulhada, que, assim, incomoda muito menos que os outros, mas, claro, dependendo dos parâmetros que você for utilizar, incomoda um pouco mais. E Uhum, aí eu passo aquela fórmula manipulada de anestésico, que quando eu passo no rosto, no pescoço, a é, quantidade mais ou menos, eu vi mais ou menos o quanto que eu gasto por paciente, eu gasto mais ou menos quase R$ 100 só de creme anestésico. E aí, se você sim. não colocar isso na conta, você fala assim, parece que você tá, tipo assim, é porque eu já vejo o médico fazendo uma conta assim, se o TIP custa X, eu cobrei Y, ganhei tudo isso. Eu falo assim, gente, então tá todo mundo milionário e eu não sei. Você tem, né, vários outros, tem vários custos, né, que você sabe de cartão, de taxa, de tudo, os impostos. Se for você se for uma outra pessoa que vai fazer, o quanto você vai pagar para ela. Mas tem esses custos que são, para mim, é como fosse custos invisíveis. O creme anestésico, dependendo do creme anestésico, é um custo, sim, e dependendo da área, é um custo alto, que você tem que colocar dentro dessa taxa, né? Desse custo todo. Perfeito. Falando em custos invisíveis, para mim o grande vilão, né, Dani, foi que é onde a gente entendeu ali que é onde aperta nosso calo, depreciação, né? De Depreciação, aparelho. De aparelho. depreciação de aparelho, exatamente. Então a gente vai abordar aqui também, mas já conecto aí com o que você está falando, né? Como é importante ter essa visibilidade, porque come muito a margem, e é aí que é importante visualizar isso. Beleza. Bom, então, gente, para chegar na taxa de sala, o que que a gente precisa? Custos fixos, tá? Então, o que que é custo fixo? Tudo o que vocês pagam todo mês, independente da clínica aberta ou não. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Os clássicos, né? O aluguel, salário, né? Folha de pagamento, serviços terceirizados, né? Como contabilidade, BPO financeiro, consultoria, né, Dani? E dentre outros. Marketing. Hã? Marketing. Marketing Marketing, também. exato. Você tem uma empresa de Tráfego, marketing que te ajuda no Instagram, por exemplo, é todo mês. Se você passar um mês de férias, ela vai estar lá, o boleto tá nesse lá. custo. É. Então, tudo isso tem que entrar. Água, luz, né? Internet, seguros, outras licenças de software, enfim, tudo tem que estar aqui. Esse grande pacote de custos fixos que vocês pagam, independente de clínica abrir ou não, vai ser o principal elemento da nossa taxa de sala. Então, aqui ao lado, a gente já tem uma soma, por exemplo, imagina que aqui, né, Dani, vamos falar que aqui, imaginar que aqui é a sua clínica, né, para o pessoal ter essa base aqui, que você é referência aqui para todos nós. Então, fazendo a soma disso tudo, doutora Daniela, isso aqui é um exemplo fictício, né, gente? Doutora Daniela, então, tem esse custo Quem fixo. dera, quem dera que fosse só isso. Se fosse só isso, né? Tava Ah, fácil, né, Dani? tava É, fácil. Tava bom. Então, de R$ 17.000, 17, aqui tá com R$ 17.500. Tava aqui com uma coisa na tela. Então, esse é o custo fixo. Perfeito. Já mapeamos isso. Gente, isso vocês podem levantar com os boletos ou com a contabilidade de vocês, né? Se vocês já fazem essa divisão certinho. Isso é em um e-mail, vocês puxam isso, tá? Ou somando ali todos os boletos. Muito bem. Temos os custos fixos na mão. O que que a gente faz agora? Divide pelas nossas horas produtivas, tá? Então aqui a gente está considerando, vamos lá, exemplo da doutora Daniela Leves, nosso exemplo aqui fictício, que a Dani está na clínica 20 dias por mês, ou seja, está lá de segunda a sexta, né? É, é, 20 dias úteis por mês, o dia inteiro, tá? Então na jornada aí de 8 horas. Portanto, 160 horas. Dividindo um por outro, a gente vai ter a taxa de sala, tá? Então, é difícil Hum. assim, gente, é dificílimo, é uma conta hiper complexa. Então,
Claro que existem várias metodologias, né, de você calcular a taxa de sala, mas essa é uma metodologia validada, né, por contabilidade, né, por BPOs financeiros, e que para mim é a que mais clara, é a que mais funciona, é a mais simples, tá? Então, dividiu, pegou todos os custos fixos, aí se vocês têm dos últimos 12 meses, tirem uma média, né, soma tudo, divide por 12, as horas produtivas por mês, tá aqui a nossa taxa de sala. Aqui eu não estou entrando no mérito de taxa de ociosidade, de custo de oportunidade, aqui é para simplificar a nossa vida, tá? Então, essa é a nossa taxa de sala. E esse elemento, esses R$ 109, vai lá para a precificação mais para frente, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Será, Dani? Não sei, acho que O o pessoal pessoal está está bem. acompanhando, o pessoal está É. acompanhando. Vão mandando aí, gente. Se quiser mandar o caso de vocês, a gente tenta fazer aqui também, tá? Fiquem à vontade. Muito bem. E aí agora, já indo direto aqui ao Ah, deixa eu ver ponto, o negócio que você botou lá no finalzinho, ó. Custa 109. Então, se você tem dois pacientes por hora, você atende duas salas ao mesmo tempo. Aí cada paciente custa, cada hora a sala custa 54, né? Que seria a divisão. aqui é um caso de mais simples ainda. Tipo, você atendeu o paciente em 30 minutos. Uhum, Então, vai, imagina que é uma execução de algum procedimento de 30 minutos, foi na sua sala, executou, saiu. Eu sei que uhum. não é tão corriqueiro, né? Atender um paciente tão rápido assim, quando você faz um procedimento, mas é só para É porque eu acho que assim, lembrar. vou falar a minha. Gente, pelo amor de Deus, fala vocês também, porque eu tô falando só a minha experiência, né? Todo mundo fala sobre essa questão de o tempo de procedimento. O tempo de procedimento é uma coisa, o que o paciente fica com a gente é outra coisa, completamente diferente. Então, o paciente quer conversar, ele quer falar, ele às vezes quer falar de outras questões, né? Às vezes uma escultura que lê um pouco de questões pessoais também. Então, a gente brinca assim, o Botox são 10 minutos, mas Uhum. todo o resto é uma hora, né? Então a gente quando pensa em procedimento assim, 30 minutos, o Botox 30 minutos. Gente, essa conta não existe, né? Não sei, assim, acho que de repente só se for num sistema, dependendo do como é que tem o seu funcionamento da sua clínica, que vai ser mais rápido, uma questão assim, mais de uma maneira geral, não é isso que eu vejo. Não sei se vocês Perfeito. concordam comigo. Perfeito, Dani. Eu acho que a gente tem que considerar o tempo que o paciente está com você, né? Uhum. Então, entre entrar na sala, ter ali a conexão com o paciente, executar o procedimento e tudo mais, costuma ir mais de meia hora, né? Sim. Então, é, Só tipo uma revisão, né, de uma toxina, alguma coisa assim, que é mais se rápido. a gente nem acaba nem contabilizando, né, diretamente assim, né? Ou você já imagina que você vai ter um retoque de 20 minutos, você já pode trazer esses 20 minutos para o seu É, cálculo. até porque quando o paciente vem para a revisão de uma toxina, um preenchimento, na verdade você é ali o ponto para você mostrar fotos de antes, depois, de você de repente reajustar a programação dele, acrescentar alguma outra coisa, porque às vezes o paciente fala assim, poxa, eu não queria fazer muito o lábio, mas agora que melhorei essa parte daqui, acaba tendo necessidade. Então, assim, também acho que essa questão da revisão, de você deixar meio jogado, eu acho que é uma grande. Lógico, tem pacientes e pacientes. Tem aquele paciente que você sabe que não vai sair de nada dali. Que ela já sabe que, né, que é mais complicado. Mas, de uma maneira geral, ali é o momento de você falar para o paciente assim: olha, nossa, melhorou tanto essa parte, mas assim, você não deixou, você não fez essa outra parte que eu indiquei, a gente podia ver, entendeu? De repente, ou até mesmo que ele não feche naquele momento, mas ele vai pensar, né? Então, até nessa revisão. Eu também considero pelo menos 30 minutos. Perfeito. E aí essa visualização é fundamental mesmo, né, do todo, né, para fechar isso e você entender de fato quanto que está ficando no bolso, né, depois de Uhum. todos esses elementos. Perfeito. Ali teve uma pessoa que falou que super concordo, agora eu não sei que etapa ali da conversa que ela falou que super concorda. Deve ser essa questão do tempo com o paciente, né? Ah, Porque é verdade. Boa. Exato. E ainda com relação ainda à agenda, os desafios da agenda e tal, o pessoal lembrou aqui também que tem congresso, né, semana que vem. Então, tem CBCD, né, lá em Goiânia, né? Então já viu, é, né? Aperta mais ainda.
Bom, beleza. Gente, então tá aqui, tá? O que tem que estar na cascata de preço de vocês, tá? Então são esses os elementos, já sem mais delongas, trazendo já para vocês, tá? Essa é a conta, tá? Que tem que ter, cada item desse tem que ter. Você colocou o preço, né? O preço do seu procedimento, toxina, 1.400, ultrassom microfocado full face, 5.000. Colocou ele ali em cima, no ponto de partida, né? Deixa eu colocar um laser aqui que eu acho que vai ficar legal. Colocou aqui o valor de ponto de partida. Tudo isso para baixo é o que vai comendo a margem, é o que vai comendo, né? Como custos fixos e variáveis, vai comendo até chegar no que realmente sobra, que a gente chama de margem líquida ou margem operacional, tá? Então, o que que a gente vê? De média, né? Então, impostos, para quem não tem assim de cabeça, né? Fala, putz, eu não sei qual que é a média aqui que eu pago e tal. A média que a gente vê, né? Quem está em lucro presumido, né? As clínicas que estão em lucro presumido, a gente vê uma média aí de 13 a 16%, tá? De imposto aí, né? Retido na fonte. Taxa de cartão. é, Se você não usa Mas tem que antecipação. lembrar que tem o trimestral, né? Exato. É porque o trimestral, ele vem depois, né, de 3 meses, ele vai contar que ele é retroativo desses 3 meses. Sim, Aí, por exemplo, como é que eu faço? Eu já contabilizo mais ou menos esse trimestral e já conto com uma taxa mais alta. Eu já sim. contabilizo, não boto 16% não. Perfeito. Essa média ponderada, o contador pode ajudar, né? Então ele É, pega a média, pega o valor do trimestre mais o que você recolhe mensalmente, soma e tira uma média ponderada aí dentro do divide por três, né? Vamos falar assim. é. E aí você faz esse olhar mais completo mesmo, né? Da toda a carga tributária. Perfeito, Dani. Dani tá afiada com essa parte. Não, porque senão a gente fica assim, a gente pensa assim, nossa, tô ganhando muito dinheiro. Aí vem aquela pancada do É, trimestral. é o E nosso aí, maior quando sócio, você né? faz essa conta, quando eu vou assim, pensar assim, esse aqui é tanto, aí eu tenho que tirar, mas o cálculo que eu faço é 21,5%, mais ou menos. A taxa de cartão, que vamos assim, uns 3, dependendo do cartão, esse parcelamento, 3 a 4%. Aí, ou seja, 3 a 4% mais 16 e mais o trimestral vai dar uns 20 e pouco aí, por aí. Uhum, perfeito. Ainda É, tá jogando para baixo, né? Mas assim, só para você ter uma noção, né? é altíssimo, né? Realmente, né? O governo a gente sabe que é nosso maior sócio, né? Então É. ele come uma parcela muito grande mesmo, né? Mas faz parte do jogo, né? Isso é assim para qualquer clínica, né? O ponto aqui qual que é? A questão da alíquota hospitalar, né? Então Hum. é uma oportunidade, né? É uma manobra Ah, tá tributária. falando agora, o trimestral do lucro presumido já está incluso nos 13%, tá? Ah, eu achei que tinha que somar mais. Está dentro do lucro presumido. É, Depende, porque aí tem clínicas que vão estar com lucro real. Enfim, a gente trouxe aqui que realmente tem esse olhar a cada 3 meses de um novo boleto que você paga, né? Mas normalmente tem do lucro presumido está dentro mesmo. E tem a questão da alíquota hospitalar, né? Então, é um processo que até aqui a consultoria está associada a uma assessoria contábil que faz esse tipo de trabalho, porque é uma coisa jurídica e contábil ao mesmo tempo, para ter essa redução na alíquota, né, de imposto. Então, normalmente a gente vê caindo aí de 13, de 16 para 8,5. Então, é uma queda importante, é uma manobra tributária legal, né? Então, é claro que tem uma série de adequações, né, Dani, que você tem que fazer. Então, tem que ter duas formas de recebimento, outra maquininha, tem que revisar ali a parte de contrato social. É um processo de um ano, né, mais ou menos, né? A não ser hum, que esteja tudo pronto, mas normalmente é um processo de um ano, mas que vale muito a pena, né? sim. Você procurar o Eu tô contador de falando agora vocês. mas eu tô falando com o advogado. É, é um processo Porque, por jurídico exemplo, mesmo. da contabilidade teve várias dúvidas, né? E Uhum. várias questões também para essa É. modificação. Quando a gente vê que tem o time jurídico e contábil juntos, a taxa de sucesso é bem maior do que Uhum. só a contabilidade tentar ou só um time de advogados, porque tem que ser um processo combinado. Mas, voltando, a taxa de cartão, então, se você não tem antecipação, que a gente vê de média aí, né, 3, 4%,
Aqui é sempre importante colocar a sua pior taxa, porque aí é daí para baixo, em termos de margem, né? Então, qual que é a minha taxa para 10 a 12 vezes? Né? 3%? É 3,5%? Então, sempre coloca pior, porque se parcelar em menos, sua margem vai ser melhor do que você já está imaginando, tá? E existem aqui situações que a gente vê, né, que já tem alguma taxa de antecipação, aí passa desse valor, então é importante colocar isso também se você já tem uma antecipação, uma taxa de antecipação programada de forma automática. Aqui não é aula de finanças, né, gente? Mas é claro, né? Quanto menos você puder antecipar, melhor melhor trabalhar com entrada no Pix, dos pagamentos dos pacientes, né? Melhorar teu fluxo de caixa melhor para você. Os insumos, então, sejam materiais injetáveis, sejam ácido hialurônico, as unidades da toxina, isso é importante, né? Não é o frasco inteiro que vai da toxina, então calcular o valor da unidade, multiplicar pelas unidades que você faz. Os disparos, né? Se for um ultrassom, se for uma radiofrequência monopolar, né, Dani? E também os materiais médicos, né? Então, seringa, cânula, gaze, o creme anestésico, né, Dani, que você comentou, que tem um valor agregado. Esses cremes anestésicos potentes, né? Eles são mais caros mesmo, mas que trazem conforto para o paciente, né? Então, investimento importante. Então, tudo isso aqui você vai colocar dentro de insumos. Mão de obra, tá? E comissão. Isso é opcional, tá? Por quê? Você pode fazer, deixar aqui quanto que você quer tirar para você dentro da mão de obra. Então, eu quero ficar comigo 25, 30%. E o que ficar na margem líquida é para a clínica. Ou você pode deixar zerado aqui na sua mão de obra e tudo que ficar aqui depois você faz uma divisão. O que fica para você e o que você tira de Prolabore e o que fica para a clínica reinvestir, enfim, outras coisas, tá? Uhum. Comissão. Se você dá a comissão por procedimento vendido, é interessante ter aqui essa visualização. E mão de obra também, caso for uma máquina e você pagar essa porcentagem para a sua físio, a sua enfermeira executar. Então, tem clientes que eu vejo que pagam valor de 2,5% por execução de ultrassom microfocado. Você vai colocar esses 2,5% aqui porque não é você quem executa, então você tem que visualizar. Tem clínicas que não fazem isso, deixa em branco, tá? A depreciação, tá aqui, nosso grande vilão. Esse aqui é nem sempre visualizado, né? A gente sabe, tem os desafios, as indústrias de máquina nem sempre vão mostrar isso para vocês, alertar isso para vocês, mas é uma despesa contábil, ela existe, né? Igual deprecia nosso carro, igual deprecia nosso celular, nosso computador, deprecia a máquina também. E isso tem que estar aqui para você entender, né? Na verdade, é colocar aqui dentro para que o paciente pague isso, né? E você visualize a sua margem depois. E aqui, por último, então, a taxa de sala, que foi o cálculo que a gente fez lá atrás, neste exemplo, os R$ 109 por hora, tá? Então, se for 1 hora e meia, é 109 mais 50 e poucos aí, do valor de 54,50, né? Do valor da hora para vocês colocarem aqui, tá bom? Por enquanto, sem comentários aqui, não piscou nada aqui. Então, gente, ó, são 3, 6, 7 itens. Os principais é imposto, taxa, insumo, depreciação, Ó, se tá for. perguntando assim, essa depreciação do aparelho, como é que calcula por procedimento? Vou mostrar. Vou mostrar lá embaixo para vocês, tá? Deixei do jeito mais fácil do mundo para vocês conseguirem fazer isso amanhã também, tá bom? E a taxa de sala que a gente já está calculada. Então, ó, imposto, taxa, insumo, depreciação e taxa de sala deu 1, 2, 3, 4, 5. São os principais. E aí, Uhum. conforme for mão de obra ou comissão, a gente também pode colocar aqui dentro, tá? Muito que bem. Então, assim, taxa de sala, a gente já contabilizou aqui o salário, né, aluguel, as outras coisas, né, que são os custos fixos. Os outros aqui são os variáveis. Não atendi, não pago imposto. Não atendi, não tenho taxa de cartão, né? Tem umas ali que talvez tenha uma taxa mínima ali de aluguel de máquina, né? Mas aí tem que ir no custo fixo. E assim por diante, tá bom? Então, acho que é esse que fica de insight, né? Cada elemento, infelizmente, é um ralo, né? Que vai ali.
tirando um pedacinho do seu lucro, da sua margem, até você chegar no seu lucro real. Então, vamos lá. Continuando aqui nessa parte, então, de como descobrir dentro da sua precificação e decidir sua precificação. Então, já sei quais são os elementos que vão dentro da minha cascata de preço até chegar na margem. Como que eu vou, então, saber quanto que eu cobro ali no meu ácido hialurônico, na minha toxina? Acho que aqui tem um passo a passo básico, né, gente? Assim, Pedro, estou oi. perguntando, a taxa de sala considera as horas não trabalhadas? Aí a gente está falando de taxa de ociosidade. Então é um outro cálculo, né? É uma outra questão que a gente tem que olhar. Para efeito aqui de um cálculo mais simples, a gente pega total do custo fixo e divide pela disponibilidade das horas do médico, das horas médicas dentro da clínica. Tá? Uhum. Então, custo de oportunidade, taxa de ociosidade, aqui a gente não está contabilizando para simplificar o exercício, tá? Tá Mas bom? você acha, por exemplo, assim, no caso, não sei se é o caso dela, eu só atendo terça e quinta, por exemplo. Uhum. Aí é outro cálculo, né? Porque você não vai É, o dividir que isso pelo número de horas. O que vai acontecer, se você só atende 2 dias na semana, a sua taxa de sala vai subir, porque você vai Uhum. dividir os seus custos fixos por menos horas trabalhadas por mês, entendeu? Ela tá falando, só atende à tarde. Você vai dividir por 4 a 5 horas. Então, se você atende de segunda a sexta, você vai fazer 5 dias, se você atende os 5 dias, vezes 5 horas, vamos dizer assim. Então, vai dar 25 horas por semana, 50, 100 horas por mês, certo? Aí você vai pegar Uhum. toda a soma ali das suas despesas fixas e dividir por 100 horas. Você vai ter uma taxa de sala mais cara, entende? Então, ele vai diluindo, tá bom? Beleza? Ótimo. Tem mais perguntas caindo aí, Dani. Vai me ajudando aí, tá? Não, só tá agradecendo. Ah, tá ótimo. Perfeito. Vão mandando aí, gente. É assim que vai ficando gostoso aqui o exercício, a aula. Ela agora perguntou: dias de congresso também não são considerados dias ativos? Não. Porque como é esporádico, a gente não vai fazer uma taxa de sala em meses que você vai para congresso, né? Então, assim, Hum, na média, você vai ter o seu valor de taxa de sala, a não ser que seja uma coisa, né? Todo mês você tem um curso, né? Aí você vai tirar hum. essas horas do seu curso, porque já é uma coisa mensal planejada, né? Tá? Então é sempre um cálculo médio, né? A gente não vai à risca ali na exatidão do 100%, né? É porque você não vai por mês. Por exemplo, tem É, mês que tem muito feriado, por exemplo, você não vai atender menos. perfeito. Então, a sua taxa de sala vai ser a mesma de num mês que não tem feriado nenhum. Mas você vai fazer um equilíbrio. E Exatamente. eu acho que assim, a taxa de sala é mais para você ter uma noção, né? Não é uma coisa assim tão certinha. Agora, uma coisa importante, Pedro, é que quando você calcula o salário do funcionário, você tem que pegar o 13º, as férias, um terço de férias e dividir por 12, né? Perfeito, perfeito. Essa folha salarial, né, que na verdade é os 13,3 até que a gente fala, né, Dani? Mais Uhum. todos os encargos, cota patronal, INSS e tudo mais, né? Então, o ideal é que vocês peguem esse valor certinho, né, com o contador de vocês, e é tudo isso que vai entrar, não é só o quanto a secretária ganha, né? Não é só os Não, porque assim, é uma coisa que aquelas contas invisíveis que eu falei do creme Exato. anestésico, isso é uma outra conta, que eu falo assim, a secretária, vamos dizer assim, ela ganha 3 mil, sei lá, 4 mil, o que for. Ela não ganha isso. Ela ganha. Aí você tem que contabilizar tudo isso que a gente está falando, né? E aí você vai dividir pelo número de 12 meses. Na verdade, vai somar tudo que ela ganha ao longo do ano. Tem passagem, alimentação, né? Essas outras cotas que você falou, 13º, férias, um terço de férias. Aí você junta tudo isso, divide por 12, e aí vai ser o salário dela, que provavelmente vai ser quase o dobro. Normalmente essa é a média, né? De É, 40 a 50% por baixo, não por baixo, né? Mas invisível, né? é. Quando a gente está falando só de folha salarial, tem toda a parte, o encargo tributário, né? Perfeito.
Não, eu vou te falar, isso aí, essa negócio de taxa de sala, de você ver realmente que o quanto que você tem de custo fixo, isso é bom para, porque às vezes a gente fica um pouco meio amolecido, ai, coitadinho, ai, se vou fazer um desconto, ai, não sei o quê, é a prima, é a amiga da amiga, não sei, aquelas coisas todas, aí você lembra disso. Aí você dá aquele baque e fala assim, não, né? Infelizmente, se eu pudesse no supermercado e, né, ter algum desconto, alguma coisa assim, até faria uma contrapartida, mas não é, né? Então É. vamos cobrar normal. Não, perfeito. E é isso que eu falo sempre para meus clientes, né, Dani? Assim, sua tabela de preços, você pode, uma vez que está definida, bonitinha, não precisa mostrar margem para o cliente, taxa, etc. Mas uma vez que sua tabela está pronta, montada, você pode mostrar isso para o seu paciente. Olha, tá aqui nossa tabela de preços da clínica para você entender como que é a nossa precificação. Porque senão o paciente acha que se ele chorar, ele leva mais, se ele chorar menos, leva menos, né? Então, eu vejo muito, eu não sei se médicos orientais que eu conheço, amigos, né, que a Galderma me deu, não sei se é um padrão, se o oriental ele é mais, fica mais à vontade de mostrar essa parte, mas os orientais vão muito bem nesse campo de, né, de falar, ó, a tabela de preço da clínica é essa, tá? Então, se você optar por 2, 3 ml, 4 ml, a gente vai reduzindo aqui e você vai entendendo quanto que pode ficar para você, né? Isso passa muito profissionalismo, né? Passa transparência com o paciente, ele entende que assim como uma loja, assim como um restaurante, a clínica tem a sua tabela de preços, né? Então é importante mesmo. Beleza. Bom, então aqui na parte de como decidir, né, essa parte da precificação, isso aqui é dicas básicas, né, gente? Então, primeiro, média de mercado. A partir da média, e eu vejo muito isso, né? Eu tô com uma cliente, a gente está fechando a precificação dela agora, e ela fala, ai, mas todas as clínicas estão fazendo esse preço. A gente estava discutindo sobre preço de ultrassom, microfocado. Ah, mas todas as clínicas aqui estão fazendo esse preço. Tá, quem que executa nas clínicas? Ah, é a físio e as enfermeiras. Nesse caso dessa cliente, ela que executa. Tá, Hum, então vai ter que ser o mesmo preço, então, só porque os outros estão cobrando esse preço, né? Então, entra muito agora essa questão, né? Médio de mercado, ok. E o meu posicionamento, né? Eu atendo que tipo de paciente, que perfil de paciente, né? Qual que é o perfil da minha clínica? Né? Eu tenho margem para cobrar um pouquinho mais ou uhum, não? Estou posicionado aqui realmente para um perfil de paciente mais low cost. Não tem problema, não tem certo e errado. Posicionamento, cada um tem o seu, né? Modelo de negócio. Então, vou tirar um pouquinho aqui porque eu entendo que estou começando, as pessoas não me conhecem tanto, então vou diminuir um pouquinho minha margem aqui para ter mais atratividade. Perfeito. É uma estratégia, tá? Tanto para cima quanto para baixo. O que não pode é você só tirar a média de mercado e não fazer essa reflexão do seu modelo de negócio. Calculou os custos, insumos, taxas variáveis, a gente chega então na sua margem real. Então tá aqui, né, gente, trazendo mais um exemplo fictício prático aqui de um procedimento, vamos dizer que é um procedimento injetável aqui de 1.400, somando imposto e taxa de cartão 16% menos 300, insumos, vamos assumir aqui que isso aqui era um ml de ácido hialurônico, uma seringa de 450, mais uma cânula ali, gaze, e a sua taxa de sala lá do exemplo de R$ 109. Muito simplificado aqui esse exemplo, né? Dá para colocar ali aqueles que eu mostrei no outro slide, um pouquinho mais de camadas, mas você aqui você já sabe que nesse valor, esse procedimento tá te deixando 38% de margem líquida, tá bom? E aí eu vou mostrar no próximo slide o que que é uma margem boa e o que que é uma margem aí que acende o sinal de alerta, tá? Para vocês terem isso como referência. Então, vamos lá de novo então, gente. Exemplo real, tá? Ácido hialurônico, 1 ml. Aqui, ali estava mais fictício, aqui a gente está trazendo mais realidade. Então, vamos lá. R$ 2.000 o preço do ml aqui dessa clínica. Da clínica da Dani, mentira. Impostos, então, uma média aí de 15%. Taxa de cartão, coloquei uma taxa mais alta aí de 5%. Os insumos, seringa do ácido hialurônico, mais materiais médicos, né? Anestésico, cânula, gaze, R$ 600. Então, não tem mão de obra nesse caso, porque quem está executando é a médica, não teve comissão, é um injetável, então não deprecia.
e aqui só a taxa de sala de 109. Então a gente está falando aqui de uma margem líquida de 45%. Normalmente, gente, é isso, tá? Então, o injetável, ao contrário do que muitas pessoas falam, o injetável ele deixa mais margem, tá? Deixa mais margem do que máquina, tá? Claro que nunca é um ou outro, né? A gente sabe que a sinergia entre o injetável e as máquinas é o que o paciente vai ver o melhor resultado, mas a gente não pode cair nessa falácia, tá? De que máquina acaba que a gente sabe que às vezes a máquina gira sem depender do médico, né? Tá com a equipe e tudo mais, então é mais uma sala ali trabalhando, operando para a clínica, mas deprecia. Então, no fim das contas, o injetável a gente vê que tem margem melhor. E então o insight que eu trago é esse, é de maneira bem simplificada, bem visual. Tudo acima de 30% de margem, a gente considera positivo dentro da dermatologia como um benchmark, como uma boa prática, tá? Então 30, 35, né? A gente vê que o injetável deixa muito mais margem do que isso, né? 45, 50, até 60%. Depende muito ali de quanto que você paga nos insumos, como que está a sua tabela, né? Sua taxa de sala. Mais 30% você fala, tô bem, tá? Aonde a gente vê que começa a ficar muito no limite? Os procedimentos com máquinas, com tecnologias de valor agregado menor. Então, tipo uma sessão de laser de mil e poucos reais, essa sempre vai ficar apertado, né, Dani? Lembra lá do exercício que a gente fez? Uhum. Então, áreas pequenas, né, laser, áreas pequenas, ou um ultrassom microfocado mesmo, só região dos olhos, só malar mount, só intraoral, essas áreas pequenas, você pode ter certeza que está te deixando muito pouca margem. Então, sempre que eu falo, tecnologia, sempre tentar fazer, oferecer áreas maiores, ou combinar, né? Então, um terço médio, uma papada, terço médio, um pescoço, sempre aumentar Mas esse. é que áreas localizadas, muitas vezes, você vai fazer mais sessões ao longo do ano, né? Por exemplo. Sim. Então, por exemplo, assim, a região periocular. A pessoa vai fazer uma sessão full face e a Uhum. região periocular ela vai fazer 3 vezes ao ano. Ela não vai fazer 3 vezes ao ano um full face. Então, por Sim. isso que às vezes a gente tem que fazer mais sessões. Exato, exato. Você ganha no volume, né? É. Mas acaba que esses valores menores, e eu acho que esse que é o ponto, né, Dani? Tentar já fechar com o paciente sempre o pacote, né? Sempre as 3 sessões. E aí que vão entrando as contrapartidas, os incentivos, para você pelo menos ter essa Uhum. recorrência. Mesmo que a margem talvez fique um pouco menor, você tem essa recorrência com o paciente, né? Uhum. Tá bom? Então, Tá gente, bom. assim, fez o exercício, apareceu 30% de margem, 30 ou mais, ok. Entre 21 e 29%, alerta, tá num limite ali, e abaixo de 20 é realmente assim, para, e o que que eu tenho que fazer para melhorar a minha margem? Então, o que que a gente faz para melhorar a margem? Ou aumenta o preço do procedimento, ou diminui custo. Então, ou abaixo o preço dos meus insumos, ou eu tento fazer em menos tempo, né? Não é sempre o recomendado, porque a gente quer sempre que vocês tenham tempo de qualidade com o paciente, né? Mas é esse que é o jogo, né? Ou aumenta o valor do procedimento, revisa, ou ainda, se for parar para pensar, né? Essa é a época do ano que a gente vê as indústrias farmacêuticas atualizando as suas tabelas de preço entre março e abril. Então, ainda existe alguma janela de reajuste aí até final de abril, né? Uma revisão para maio, por exemplo. E aí é explicável, né, para o paciente isso, né? É a época que os produtos aumentam de preço, então a gente faz a revisão junto Uhum. com as indústrias, tá? Então, a gente está terminando uma janela aí, uma potencial janela de reajuste de preços. Agora, uma coisa também importante de fazer esse exercício com todos os procedimentos, né, Pedro? É Uhum. que, por exemplo, vamos dizer que tem algum procedimento ficou ali entre 30% e 20%, mas que você não tem como aumentar porque ele não tem um valor agregado muito alto, você não tem como aumentar esse valor. Porque assim, é uma coisa também que eu falei muito com o Pedro no início. Falei assim, tá, tudo bem. Tem procedimentos que você fala assim, olha, vamos dizer uma clínica que tem um custo fixo muito alto. E ela fala assim, "Ah, não, eu tenho que aumentar muito o meu preço.
Só se for algumas coisas muito pontuais, né? Essa clínica conseguir fazer isso, né? Por posicionamento e tudo, mas de uma maneira geral, não dá para você cobrar simplesmente 3 vezes mais do que a grande maioria da sua cidade, do seu entorno, porque senão provavelmente você não vai ter ninguém. É, mas aí você consegue ver essa margem, o que que você pode abaixar ou não, se você pode dar um desconto. Então, tem coisas que você fala assim, poxa, tá na minha margem, tá assim, 28%. Esse daqui eu não posso dar desconto de jeito nenhum. Uhum. Porque se você não tem noção disso, você acaba dando, às vezes, sei lá, faz uma programação grande com o paciente, alguma coisa assim, e acaba dando um desconto numa coisa que já não está muito bem, né? Perfeito, perfeito. Você sabe até onde você pode ir. E nesse caso, né, Dani, assim, por exemplo, o meu ultrassom, não sei, região dos olhos, né, que é um valor menor, Uhum, menos consumível, tá nessa faixa aí que você falou, 25, 28%, abaixo de 30. Mas você tem um full face que tá dando 40, 45%. Então, no ponderado, cada área é uma linha, se a gente for uhum, imaginar a sua tabela, no ponderado faz o exercício ponderado, né? Então, pô, seleciona todas as células lá de cada margem, de cada linha. uhum, Olha lá, aqui no ponderado deu 30, deu 35, né? Então, avalia o procedimento, a máquina como um todo também, né? Para não ser uhum. tão radical assim, certo? E, gente, a Certo. conta da porcentagem da margem também é simples, né? Pegou a margem líquida, dividiu pelo preço do procedimento. Você chegou na porcentagem, tá? Dividiu um pelo outro, tá? Nesse caso Uhum, aqui, então, desse exemplo foi 45%. Agora a gente tem mais um exemplo, Dani, aí com a máquina, tá? Então vamos lá, com ultrassom microfocado. Aqui eu fiz um exercício então de um full face, né? uhum, A 5.500, exercício fictício, né, gente? Cada clínica aí, a gente sabe que o ultrassom vai mudando de valores, né, em cada região e tal. Então vamos imaginar, 5.500. Imposto, então, 15%, 825, taxa 5%. Os insumos, estou colocando aqui, né, mais os materiais médicos, R$ 1.200. Um full face aí com bastante disparo, né? E aqui a gente vai colocando outras coisas que não entrou no ácido hialurônico. Então, vamos imaginar aqui que quem executa na tua clínica é a físio e você, que tem um coração enorme, né, Dani? Paga para sua físio 5% na execução. É uma porcentagem muito alta, né, gente? A gente vê uma média aí de 2,5%, 2 a 3%. Mas só para simplificar o cálculo. Então, 5%. E você comissionou sua secretária também, porque ela que vendeu esse procedimento numa campanha fazendo um programa lá de reconvocação de pacientes. Não foi você que indicou, ela conseguiu vender isso no WhatsApp, ali no atendimento. Então você comissionou ela com 3,6%, R$ 200 para a secretária. Aqui, então, depreciação, vou mostrar no próximo slide como chega nesse cálculo, e taxa de sala, né? Um procedimento, vamos considerar aí 2 horas, tá? Então, a gente tem R$ 218 de taxa de sala, ok? Então, fazendo lá os 1.682, que é o que sobrou. Gente, é só ir tirando, tá? Na calculadora mesmo. 5.500 menos 800 menos 275 menos 1.200 menos 300 menos 200, tarará, até chegar nos 1.682, tá bom? Chegou nos uhum, 1.682, dividiu por 5.500, 31% de margem líquida, tá? Então aqui considerado ainda, tá? Dentro ainda de uma margem positiva, né? Esse full face aí de ultrassom microfocado, mesmo com essa alta taxa de depreciação, tá bom? Porque quem salva aqui é o valor agregado do procedimento mesmo, né? Então você tem procedimentos de R$ 1.000 que você está fazendo com 1 hora, 1 hora e meia de sala, e você tem procedimentos de 5.500 que você está fazendo em 2 horas. Então, o valor agregado pesa muito a favor da margem, tá? Beleza, então acho que aqui, né, procedimentos com máquina própria, alugada, né, sempre tem essas camadas adicionais aí que vão abatendo da sua taxa. E aí, vamos lá então, né, gente? Vocês perguntaram aí sobre depreciação, como que fica, né? O que que eu tenho que fazer para uhum, chegar nesse cálculo? Gente, tentei deixar o mais fácil possível aqui para vocês entenderem, tá? Então, por que que a gente não pode esquecer da depreciação? E a máquina, ela envelhece, assim como o carro,
assim como a gente, infelizmente. E isso é uma unidade contábil, né? Isso não tem para onde ir. Se não colocar nessa cascata de preço, a gente está se iludindo que está tendo uma margem que na verdade não está, porque para quem tem aqui DRE, faz fechamento, faz conciliação bancária, faz projeção de fluxo de caixa, a depreciação ela entra no DRE, tá? Porque é uma despesa operacional. Então ela existe, é um boleto invisível que todo mundo aqui tem que pagar, infelizmente, tá? Eu coloco isso na precificação porque é uma maneira de você colocar, embutir para o paciente pagar, né? Ou para você visualizar quanto que fica de margem no final, tá bom? E isso aqui vai ser um divisor de água para você saber se sua margem tá boa ou não. Então vamos lá. Como que a gente calcula essa depreciação? Estou trazendo exemplo prático aqui, Dani, de uma máquina que custa, vamos falar, dizer aqui, um ultrassom microfocado que está no mercado por R$ 350.000. Uhum. Paguei ele à vista, comprei sozinho, não dividi com ninguém, boletão lá, 350 mil. A vida útil é o cálculo que a gente coloca para chegar no valor da depreciação mensal. Então, a gente vê aí várias formas de você calcular a vida útil. Você tem uma mais puxada, que é de 5 anos, mas na média, a gente vê que depois de 5 anos a máquina ainda tem algum valor de mercado, né? A gente vê ultrassom, ultraformer aí, depois de 5, 6 anos, com algum valor de mercado ainda, mesmo que baixo, né? Então, eu costumo deixar de 6 a 8 anos. Estou fazendo exercício aqui com 6 anos, tá? Pegou 6 vezes 12, tá? Transformar 6 anos em meses, 72 meses, divide um pelo outro. Esse é o boleto da depreciação mensal que todo mundo aqui paga, ou esse exercício aqui paga, tá bom? Então, esse é o meu boleto de depreciação, 4.860. Aí, qual que é o ponto? Que valor que então, Pedro, que eu coloco lá na minha precificação? É o valor, você vai dividir pelo número de sessões que você faz, ou que você tem que buscar fazer, que seria o ideal operante da sua clínica, para você colocar na sua precificação. Então, imagina ali que a gente tem 10 pacientes por mês fazendo uma sessão de ultrassom na clínica. 4.860 dividido por 10 pacientes por mês. Então, é como se fosse um bolo. Você vai dividir esse bolo em fatias, e cada fatia é cada paciente que está levando a sua fatia. E se Ok? naquele mês eu tive 5 pacientes? Adoro as perguntas desafiadoras da Dani aqui. A média, gente, é uma média, né? Então, assim, qual foi o Não, exercício que a mas, por gente exemplo, fez, assim, eu né? tô pensando que, tipo assim, esse mês, vamos ver, eu tô pensando que esse ano, 2026, eu Uhum, vou ter 10 pacientes por mês para fazer um full face do ultrassom, quando você está é, colocando aí. uhum. Aí, esse ano é um ano desafiador, tem eleição, tem Copa, não sei o quê. Poxa, tô vendo que vários meses seguidos, eu, ao invés de ter 10, eu tenho 5 pacientes. Uhum. Eu tenho Perfeito. que recalcular minha precificação, na Boa, boa. depreciação. Boa. É um exercício dinâmico, né, gente? Então, sim, a minha recomendação é, olha, dos últimos 3 meses eu tenho feito realmente, fiz 6 em um, 4 em outro, 5 em outro, então uma média de 5 por mês. Refaz o cálculo. Então, nesse caso, se a gente for pegar, né, vamos abrir aqui que cálculo de cabeça tá uma maravilha. Então, se a gente for pegar 4.861 dividido por 5, opa, 4.861 dividido por 5 a gente vai ter 970 de Uhum. taxa de depreciação por sessão, tá? Então, Ou seja, esse quanto mais pacientes eu tiver daquele aparelho, especificamente, a minha taxa de depreciação vai ser menor, né? perfeito, Aí a perfeito, Ana Lúcia está perguntando em caso de aluguel da máquina, como calcular, mas aí não tem taxa de depreciação, né? perfeito. Tem a modalidade de aluguel, ótima pergunta. O que que você vai fazer, Ana Lúcia? É. Ana Lúcia, o que que você vai fazer? Você vai pegar o valor do seu aluguel que você paga, com seguro, com transporte, se está tudo envolvido, e esse vai ser como se fosse o seu boleto mensal, certo? Você vai Uhum. dividir esse valor pelo tanto de sessões que você faz por mês de média. Sai a depreciação, entra a taxa de equipamento, tá? Então, provavelmente vai ser mais baixo esse valor, porque, né, por mês, talvez.
eu vejo muito uma média aí de equipamentos, né? 2.000, R$ 2.500 por mês, R$ 3.000, né? Então, costuma ser mais baixo, né? Do que uma taxa de Hum. depreciação. Então, você só vai trocar um pelo outro. Pega o boleto, divide pela média de pacientes, tá bom? Aí você vai chegar numa taxa de equipamento. Então, para quem não tem máquina, tira a linha de depreciação e coloca a linha taxa de equipamento, tá bom? Beleza? Então, né, é isso. É um custo invisível, depreciação é um custo conceitual, mas que precisa ser contabilizado para a gente sempre visualizar a imagem real. E aqui entra, para finalizar, né? A aula está acabando, pessoal. Aqui entra a parte da estratégia, né? Então, vou mostrar aqui dois exemplos de como que a gente, uma vez que a nossa margem está na nossa mão, que eu posso fazer para deixar minha precificação mais atrativa e criando incentivos para o paciente sempre optar, sempre ter a visualização de ganho, ou seja, contrapartidas, que ele comprando mais coisas de mim, ele vai ter mais benefício. E aí todo mundo ganha. Você continua operando com margem positiva, o paciente fica mais feliz porque está com mais procedimentos, e a gente sabe quanto o paciente mais investe, mais feliz ele fica, né? Mais a satisfação desse paciente. Então, o jogo aqui qual que é? Acabei de falar, né? Os tratamentos completos que geram melhores resultados, criar incentivos, dominar a margem e, claro, o paciente que sempre ganha com esse resultado. Então, qual que é o cálculo aqui? Só para vocês entenderem, tá? Para vocês saírem de um tabelão de preços simples e irem para uma tabela de precificação estratégica. Então, vamos lá. Uma seringa, vamos imaginar uma seringa de ácido hialurônico, valor, valor cheio. Você pode até fazer uma ancoragem aqui, e colocar um valor um pouquinho mais alto, porque você sempre quer que o paciente vá para o segundo, para o terceiro, para o quarto ml. Segunda seringa, você pode colocar 10% de desconto. Terceira seringa, 15% de desconto. Até chegar em cinco seringas com 20%, que é onde o paciente vai comprar, desculpa. Ele é como se ele estivesse comprando quatro e ganhando uma, tá? Essas porcentagens eu estou colocando aqui sem ver margem, mas é o que eu vejo normalmente que não prejudica a margem. Por quê? Você não vai precisar de tanto mais tempo de sala entre uma ou duas seringas e cinco, certo? Dani, certo? Certo. Não vai ter esse aumento exponencial de tempo de sala. Porém, o seu ticket rate médio vai subir Uhum. exponencialmente. Então, esse jogo de alavancagem operacional é o que faz você preservar a tua margem. Então, no final, esses 10, 15% não está comendo da sua margem 10, 15%. Está comendo bem menos, tá? Então, é um jogo que vocês podem fazer uma vez que vocês têm a margem na mão, né? Ir abaixando, fazendo essa progressão e isso você divide com o paciente, né? Fala, paciente, olha, no teu caso, eu acho que a gente pode começar com quatro seringas, porque aqui a gente viu indicação XYZ, e olha aqui, uma seringa aqui na clínica custa tanto. Você optando por quatro, você tem o benefício aqui desse incentivo, não precisa falar desconto, né? Você tem um incentivo aqui da clínica de você fazer mais seringas e ter um valor promocional. Vamos, né? Vamos seguir com esse tratamento e eu tô te dando esse benefício. Então, tudo conversado, né? Tudo aberto com o paciente para você estabelecer contrapartidas, negociação e não concessão, né? Dar desconto para o paciente sem o paciente dar nada em troca é concessão, não é negociação e não é isso que a gente quer, tá? Então, o valor do ml vai diminuindo. E aqui tem um exemplo também. Opa, travou aqui, peraí. Aqui. O exemplo do laser, né? Então, gente, a gente sabe que o laser, uma sessão, né? Qual que é o laser que a gente fala, Dani, que sempre precisa de pelo menos 5, 6 sessões? As 6 sessões é algum tratamento corporal, então de depilação, alguma coisa assim. Um laser que precisa de 4 a 5 sessões para ter um resultado. Ah, 5, 6 sessões pode fazer, pode falar do Noera, por exemplo, tratamento mais corporal, né? Mais Faz fácil corporal. também, mas pensa mais corporal. Tudo que a gente Tá, pensa corporal tem que ser mais sessões, né? perfeito, perfeito. Então, gente, é isso, né? Ancora o preço de uma sessão um pouquinho mais alto. E aí fala, olha, você precisa aqui, pela avaliação que eu estou fazendo, você precisa de pelo menos 5 sessões para você ter um resultado. Uma sessão, paciente, é esse valor.
O pacote de 5 sessões tem esse incentivo aqui para você, tem essa condição promocional para você. Isso aqui todo mundo está ganhando. Clínica está ganhando, paciente está ganhando, porque está tendo desconto, mais resultado, ciclo virtuoso para todo mundo. Né? Então, é sempre isso, uma precificação aqui que eu falo da estratégia. Né? Para vocês venderem mais, venderem melhor. Não é nem vender mais, é vender melhor e A ter. Thaís fez uma pergunta ótima. Você acha interessante dar um procedimento de baixo custo ao invés de desconto real? Sim, você pode fazer isso, tá? Então, por exemplo, né? A gente está montando aqui a campanha das mães aqui e tudo mais, protocolos e tudo. Por exemplo, né, quando você está falando de um protocolo com ultrassom microfocado, ou de repente um clube de Botox, você pode pegar alguma coisa que tenha um baixo consumível, né, um baixo insumo, um peeling, um booster eyes ali, uma região dos olhos que vai pouco disparo, né, com a canetinha ali do ultrassom. O único ponto aqui é que você tem que considerar isso dentro do seu insumo, além de todo o resto que você já vai considerar. E aí você vê sua margem, né, Uhum. depois desse insumo. Normalmente não prejudica muito, mas sim, né? É claro, tem paciente que prefere ver o desconto, né? Acontece muito isso, né? Olha, você vai ganhar isso fechando o protocolo. Ai, doutora, eu não quero isso, quero desconto, né? Acontece muito também. Não, ô, Thaís, eu vou falar uma coisa para você. O que você precisa fazer se você, por exemplo, se você quer dar, né, para o paciente, né, uma programação incompleta, você já tem que indicar aquele procedimento. Por exemplo, eu quero dar para o paciente um skin booster. Né? Hoje em dia nem dá mais, porque o skin booster já aumentou muito o valor, né? Mas vamos dizer assim, eu quero esse paciente fechou o ultrassom, fechou o Sculptra, fechou o preenchimento, e aí eu vou, se ele fechar isso tudo, eu vou dar um skin booster para ele. Aí você tem que, se você falar para ele assim, olha, você vai fazer isso, eu vou te dar um skin booster, ela vai falar, não quero. Então você tem que fazer o seguinte, você tem que, na hora de você fizer a programação dele, falar assim, olha, e também na sua programação compõe um skin booster para as rugas finas, para você associar junto com o preenchimento e tudo mais. Aí na hora que você vai fazer o preço, a sua secretária, quem for fazer essa parte, ela vai fazer todo o valor. E assim, não, esse skin booster, a gente vai dar o valor total. Geralmente eu faço isso. Até Uhum, Pedro me corrija perfeito. se eu estiver errado. Tá certo. A gente vai fazendo o valor total com o Skin Booster. Eu falei assim, não, mas você fechando essa programação toda, a doutora, a gente vai fazer esse desconto da seringa do Skin Booster, por exemplo. E atualmente eu não estou falando que é a seringa do Skin Booster, porque eu já tive vários pacientes que falaram assim, então tira o Skin Booster, prefiro o desconto. Vários, né? Então, eu já mudei o discurso. Então, o discurso a gente vai fazer, vamos dizer, vai ficar tudo por 21 mil. Então você vai fazer 21 mil tudo, e aí você fazendo essa programação, eu vou te dar um desconto que seria 19 mil. Tirei 2 mil do Skin Booster. Só para exemplificar. Tirei 2 mil do Skin Booster. E aí, eu não falo mais, mas lógico que isso vai variar de acordo com cada clínica e tal, aí você me complementa, Pedro. Uhum, Mas eu vi que faz mais efeito eu dar o desconto no global. Porque o que acontece? Quando eu passo os valores assim e dou assim, isso aqui eu vou te dar de presente, a pessoa começa a escolher o procedimento. uhum, Eu não, eu quero tirar o Sculptra, que é muito caro, eu vou tirar esse, eu boto esse, ela faz um mix que ela mesma escolhe o que quer fazer. Aí eu prefiro fazer assim, fazer o global. Só se tem, às vezes tem paciente que fala assim, não, mas eu quero saber o preço de cada um deles separado. Aí, tá bom, faz. Mas eu não já entrego esse preço separado. Eu falo assim, não, eu entrego o preço total e aí faço assim. O que você uhum. acha, Pedro? Eu acho que tem vários caminhos, né, Dani? Tem esse que você falou primeiro, que assim, você já está na cabeça que você pode dar para o paciente ou um Booster Eyes, ou um Skin Booster, ou um peeling, né? E você já colocar no protocolo dele e depois tirar. Então você fala, olha, risca isso na frente do paciente, né? Aí você faz o depara. Olha, de 15 mil, estou te dando esse produto aqui dentro, esse serviço que está aqui dentro. Então, de 15 mil está saindo por 13.500. Então, você está ganhando R$ 1.500 aqui, é,
fechando esse protocolo comigo hoje, né? Tem que ter esse gatilho de urgência para o paciente fechar hoje. É uma negociação, né? Uma contrapartida, né? Você tem esse caminho, então você põe estrategicamente o brinde e depois tira como se fosse um desconto, ou você simplesmente vendeu o benefício do protocolo, 15 mil. Olha, fechando esse protocolo de 15 mil, eu te dou mais esse tratamento que custa tanto, né? Então você vai ter um benefício aí de ganhar um tratamento de mais 15 mil reais. Então, cada clínica se adapta de um jeito. Eu tenho clientes que fazem das duas formas, né? Coloca e depois tira como desconto, ou não, simplesmente soma os procedimentos, porque o paciente já demonstrou que vai fazer, já tem interesse, já está ali negociado, e você, para ter o compromisso do paciente fechar no dia, você adiciona uma cortesia, né, um presente para o paciente. E não abate o preço, né? Assim, você só fala que ele está ganhando X mil reais de procedimento, né? Em É. conhecer também o seu paciente ajuda, né? A gente sabe que tem aquele paciente mais chorão, e você fala, putz, esse eu já sei que chora, então deixa eu fazer essa estratégia aqui de botar o Não, eu ia falar isso paciente. agora. E se você tem uma equipe, né, já mais afiada, É. essa maneira de abordar também se modifica de acordo com a pessoa. Por Uhum. exemplo, o homem, ele gosta de saber o valor de cada uma coisa certinha e quer É. saber, faz uma conta ali matemática. A mulher já gosta do parcelamento. Então, aí, na maioria das vezes, mas tem mulheres que trabalham com a parte de mercado financeiro, por exemplo, ela quer saber todos os detalhes. Uhum. Então, varia muito de acordo com o paciente, né? Olha, a Thaís está falando que gosta muito de oferecer enzimas ou NCTF pelo tempo de aplicação. É, porque é rápido, né? Perfeito. E aí você coloca como um presente para paciente, né? E é um plus ali para ela fechar na hora com você, né? Mas o que eu sempre falo a contrapartida, né? Nunca entrega de bandeja isso, né? Sempre tenta entregar esse presente na negociação mesmo, para o paciente fechar na hora. Porque se você falar, ó, fechando isso, 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 tô te dando isso, 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 não cria valor, né? Não cria aquela percepção de valor. Então, paciente, o valor é esse aqui. Você fechando comigo hoje, eu te faço ainda, vou te dar um presente aqui, né? Toso, vamos iniciar, né? Tô super animado aqui para fazer seu tratamento, vamos começar os seus cuidados aqui com a gente, né? Sempre aquela perguntinha para pôr o Uhum. paciente no campo de ação, né? Aquele CTA que a gente fala. E valendo, né? Então, paciente mais chorão, mais pidão, você já sabe disso. Coloca o presente, depois tira como desconto, percepção de ganho. Paciente que está ali com você, que não tem esse perfil, você pode colocar como um presente mesmo, uma condição especial para fechar, tá? Então, não tem uma bala de prata, um tiro muito certeiro, não, né? Tem um pouco disso de perfil de pacientes. Tá, então, eu acho que é isso, né? Essa precificação estratégica que transforma, né, o desconto em ancoragem, né? E os processos de Uhum. ancoragem é chave ali na negociação. E, gente, esse então é o próximo passo, né? Que a gente convida vocês, meu último slide, né? Assumam o controle da clínica de vocês, né? Se tornem esses gestores estratégicos na clínica de vocês. É, algumas pensamentos meus aqui, né? Então, essa clareza dos números é o poder que vocês têm na mão, né? Para sair desse achismo, do improviso, né? E ter esse domínio para poder trabalhar com essa estratégia, dominar sua margem real, né? Sabendo que tudo isso é para o ganha-ganha, né? O paciente fechar mais coisas, a clínica também poder ofertar mais coisas, e aí todo mundo ganha, né? Então, minha sugestão para vocês, a partir de amanhã, calculem a sua taxa de sala, pega lá todos os custos fixos, divide pelas horas produtivas do mês, vocês têm a taxa de sala. Vai atrás do imposto, faz a soma lá dos insumos, e aí vocês já têm ali o principal para entender qual que é a margem de vocês, tá? Então criem, e a partir disso, criem seus pacotes de incentivo, né? Veja até onde vocês podem ir para fechar mais de um frasco de bioestimulador, para fechar mais de 1 ml de ácido hialurônico, para fechar duas, três, quatro sessões de laser, tá? Então isso que é o jogo que dá certo, né? E que todo mundo ganha. E Dani, eu queria fazer aqui um convite, né, e uma surpresa aqui para as pessoas que ficaram com a gente até agora. O que que eu queria dizer? Eu vou abrir 5 vagas para quem me seguir e me mandar um direct no meu Instagram.
tem aqui o QR Code aqui do lado que vai para o meu Instagram e eu vou dar uma cortesia para cinco pessoas que as primeiras cinco pessoas que me adicionarem no Instagram. Eu vou fazer uma cortesia aqui, vou fazer uma análise com a minha equipe de até dois procedimentos da sua clínica, tá bom? Então vai ser um trabalho aqui que a gente faz. Eu estou abrindo cinco vagas. Me adicionem no Instagram, me sigam lá, que eu posto todo dia bastante conteúdo com relação também à gestão. E eu vou fazer essa cortesia, então. Até dois procedimentos. A gente vai precisar que vocês nos encaminhem, né, essa parte, essa documentação. Minha equipe fala com vocês. E a gente, para cinco pessoas que nos adicionarem, aí a gente vai fazer essa cortesia de dois procedimentos. Que aí vocês já vão ter uma base para fazer o resto, né? Acho que esse primeiro passo aí é super importante para vocês. Será que a turma gostou aí, Dani? Será que o povo se animou? Surpresa! É, Então acho que é é isso. importante a gente ter fazer todo esse cálculo para a gente ter noção, realmente, até mesmo para você não ficar, por exemplo, divulgando algum. Ai, a Thaís disse que foi ótimo, obrigada. Obrigado, Thaís. Obrigada, Thaís. Que bom que você participou e perguntou. Isso é super interessante, porque tem perguntas que a pessoa faz. Eu faço algumas perguntas que eu já sei, algumas coisas que eu já sei dele, né? Porque eu já estou com ele, mas acho que é importante que já foram perguntas minhas também, né? Exato. Que eu acho que sempre pode acrescentar para outras Viveu isso, né, pessoas. Dani? Sentiu na pele a É, precificação, né? e aí, assim, Legal. essa parte de precificação é importante, porque, de repente, por exemplo, você está lá fazendo um post patrocinado, gastando um monte de tempo e dinheiro em fazer propaganda, divulgando um procedimento que não te dá muita rentabilidade. Aí você, não, tudo bem, não é que você Verdade. vai deixar de fazer aquele procedimento, porque tem coisas que faz para rodar o paciente na clínica, né? Mas você não vai investir nem tempo nem dinheiro nesse procedimento. Perfeito. Então, isso vale muito a É. pena. E isso é cabeça de gestor, gente. Isso é cabeça de dono de empresa, né? Clínica médica, serviços médicos, a gente sabe de toda a ética sempre, mas é uma empresa, né, Dani? Uma clínica é uma empresa, né? Então tem que ter É. essa mentalidade mesmo de gestor, de ter tudo na mão para vocês tomarem as Uhum. decisões mais assertivas possível, né? Então tá, Certo? gente. Ó, a Flávia também falou que foi ótimo, que tá agradecendo, a Ana Lúcia Legal, Flávio. também. Gente, tá aqui meu Instagram no QR Code. Se quiserem essa oportunidade de ter um primeiro assessment aí, uma primeira ideia de como que é uma precificação mesmo feito por uma consultoria, temos então cinco vagas aí. Quem quiser participar, sem compromisso, né? A gente faz essa cortesia aí para quem ficou até agora aqui com a gente, tá bom? Tá bom, gente. Obrigada. Obrigada, Pedro, por disponibilizar Obrigado, seu Dani, mais tempo, uma essas vez, hein? explicações Obrigado. maravilhosas aí. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos, pessoal.